Olá, meu nome é Ovidio Neto, sou professor de informática de vocês. Vamos falar um pouco agora sobre compactadores de arquivos e chat, tá certo? Como diria um grande amigo meu, vamos por partes, né? Primeiro vamos falar um pouco sobre compactadores de arquivo. Se você já trabalha com informática há um bom tempo, já usa os arquivos, usam as pastas, com certeza em algum momento você já deve ter compactado algum ou alguns arquivos. Então, antes de mais nada, é importante mencionar para vocês que quando eu compacto um arquivo, eu vou diminuir o tamanho desse arquivo, tá certo? Por quê? Quando nós falamos em informática, quais são as unidades de medida que nós temos? Nós temos os bits, né, que é a menor unidade de medida possível. Nós temos os bytes, na verdade, cada 8 bits nós temos 1 byte. Cada 1024 bytes nós temos 1 kilobyte. E a cada 1024 kilobytes nós temos 1 megabyte. A cada 1024 megabytes nós temos 1 gigabyte. E a cada 1024 GB nós temos 1 terabyte. Nos dias de hoje, quando nós falamos em memória, a capacidade cresceu absurdamente. Se a gente voltar um pouco no tempo, né, quando eu falava em memória, né, quando a gente fala em memória, nós temos memória RAM e memória ROM, não é verdade? Memória RAM é Random Access Memory, memória de acesso aleatória. Memória ROM, memória, né, Memory Only, Read Only Memory, não é verdade? Então é memória somente de leitura. Partindo desse princípio, nós temos a memória principal do nosso computador e nós temos as memórias auxiliares. Quando nós falamos em memórias auxiliares, se a gente voltar um pouco no tempo, qual era a melhor maneira de eu manusear um arquivo entre um computador e outro, entre um local e outro? Era através de um disquete. Quando eu falo disquete, eu tenho 1,44 megabytes disponível, que na verdade tinha mesmo 1,38 megabytes. Isso é muito pouco. Hoje, quando a gente fala em transferência de arquivo, nós utilizamos muito como memória auxiliar o quê? O pendrive, não é? O pendrive, que você tem aí, pendrive, o mais baratinho que vende por aí hoje, tem 4 GB, 8 GB, que seja 1 GB. Só para vocês verem a dimensão disso, um pendrive de 1 GB seria equivalente a praticamente 1000 disquetes que nós tínhamos antigamente. Se a gente pensar em um pendrive de 4 GB, é como se a gente tivesse 4.000 disquetes naquela época. A compactação de arquivo não é uma coisa de hoje. A compactação de arquivo é algo que já é utilizado desde os anos 90. O método mais antigo que nós tínhamos, né, para fazer a compactação de arquivo, e que podemos dizer que foi o começo de tudo isso, era o que nós chamamos de ARJ, A-R-J, tá certo? Então pode acontecer de ter algum concurso público que fala qual era o método de compactação de arquivo utilizado no MS-DOS, né? O ARJ, que era, nossa, meu Deus, para fazer uma compactação você tinha que ler um manual, né? Porque você tinha as extensões, o barra, o que fazia, o que não fazia. Você fazia tudo na mão. Aí, com o surgimento do Windows, quando eu falo em surgimento do Windows, pensando da versão 3.11 para cá, versão 95, enfim, até os dias de hoje, quem que revolucionou, qual software revolucionou o mundo dos compactadores de arquivo? O WinZip, lembra dele? O WinZip. O WinZip, ele foi um divisor de águas do que se trata a compactação de um arquivo para outro. Tanto que, até hoje, quando você conversa com pessoas, talvez os mais novos nem tanto, mas quando você conversa com pessoas de 25 anos para mais, né, e fala assim, a pessoa não fala, vou compactar um arquivo. O zip foi tão forte, o WinZip foi tão forte que ele virou um verbo. É normal você falar assim, eu vou zipar um arquivo. Volto a dizer, se você pega essa pessoal mais jovem, 23, 20, menos, talvez não use esse termo, mas certamente você que está me assistindo aí, se você trabalha com informática do meados dos anos 90, fim dos anos 90 para cá, a chance de você falar assim, preciso zipar tais arquivos para mandar por e-mail, é muito grande.
Tanto que, quando utilizava o WinZip, e a gente vai falar um pouco sobre a evolução disso, depois eu até vou mostrar alguns compactadores para vocês, a extensão desse arquivo é .zip, né? Então é o nome do arquivo .zip. Aí, o que acontece? Vamos imaginar que eu tenho uma foto minha, uma foto da minha filha, eu tenho, sei lá, um currículo, e eu tenho a foto da minha mulher, e eu tenho, deixa eu ver, a foto da minha mãe. Então eu tenho esses 5 arquivos. E eu quero mandar esses arquivos por e-mail, tá certo? Qual é a maneira de eu fazer isso? Anexando um arquivo, fazendo um processo que nós chamamos de upload, não é? O download eu puxo do servidor para o meu computador, o upload eu mando do meu computador para o servidor, não é verdade? Quando eu subo esses 5 arquivos, eu estou subindo eles de forma normal. Qual seria um método mais rápido e que, além de ser mais rápido, porque eu transformaria esses 5 arquivos num arquivo só, não é verdade? E ele vai ficar menor também. Seria compactar esses arquivos. Quando eu compacto esses arquivos, eu vou transformar esses 5 arquivos em um arquivo só. Então imaginem que eu tenho 5 cadernos e eu estou carregando eles na mão. Eu pego esses 5 cadernos e coloco eles dentro de uma mochila. E aí eu vou carregar, quando eu pego a mochila, automaticamente eu carrego os 5 cadernos, não é verdade? É a mesma coisa quando a gente fala de um compactador de arquivo. Você tem os arquivos, 5, como eu dei um exemplo agora há pouco, eu compacto esses 5 arquivos em um só, tá certo? Vou mostrar também o processo, mas o conceito é esse. Um outro software que hoje tem muita força nessa linha de compactação de arquivo é o WinRAR, né? Que é mais ou menos o mesmo conceito, né? O WinRAR, ele é um software que, na hora que você vai zipar, você até pode escolher a extensão como .zip, mas por default, por padrão, ele vai deixar a extensão do seu arquivo como RAR, R-A-R, tá certo? Então eu diria, né, pensando nos concursos públicos, em questões que podem surgir, eu volto a dizer, eu vou mostrar outros também. Mas os compactadores mais famosos, vamos dizer assim, os compactadores mais utilizados que nós temos no mercado e que marcaram épocas, marcaram gerações, é o Arg, tá certo? Na linha lá do DOS, tudo, o WinZip e o WinRAR. Antes de fechar essa introdução, eu acho importante mencionar que as versões mais atuais do Windows, quando você vai baixar, quando você seleciona os arquivos, você clica com o botão direito, ele tem a opção chamada pasta compactada. É exatamente o conceito, pasta, é só um termo. Então fica até de dica, porque às vezes você vai fazer alguma questão, vai fazer algum concurso e no concurso menciona, na questão menciona pasta compactada, não menciona compactador de arquivo, sei lá, você pode achar que é uma coisa diferente. O conceito é exatamente o mesmo. Assim como alguns programas de e-mail, quando a gente fala em e-mail, a gente tem programas específicos, como o Outlook, como o Thunderbird, mas a gente também tem os webmails, que você acessa através de um browser qualquer, seja ele o Chrome, o Mozilla, o Internet Explorer, enfim. Quando você acessa o seu e-mail e você vai baixar arquivos, hoje você tem, por exemplo, o Yahoo, que é um e-mail, no caso do meu e-mail pessoal, eu tenho uma opção lá que quando eu clico, né, vai lá, tem 5 arquivos para baixar, ele tem uma opção baixar tudo. Quando eu seleciono essa opção baixar tudo, ele já baixa um arquivo compactado para mim. Isso é uma coisa que antigamente não tinha nos servidores aí de webmail. Você tinha que baixar os arquivos para depois sim poder fazer a compactação desses arquivos, ok? Bacana. Indo nesse princípio também, não tem como nos dias de hoje fazer uma videoaula preparatória para concurso para vocês que envolva compactadores de arquivo e que eu não use um termo chamado computação em nuvem, né? Ou cloud computing, que é o conceito, é a mesma coisa em inglês, né? Nuvem em inglês, cloud, computação computing. Quando eu falo em computação em nuvem,
eu estou falando o tempo inteiro de transferência de arquivo, concordam comigo? Então também é a mesma coisa. Eu vou subir algo no OneDrive ou no Google Drive, enfim, em algum servidor, né, que eu tenha para poder utilizar e deixar na nuvem. A mesma coisa, eu posso compactar os arquivos e subir esse arquivo compactado de uma única vez. Tá certo? Legal. Então, quando eu penso assim, né, qual é a importância de se trabalhar com um compactador de arquivo? Primeira coisa, economia de memória, tá certo? Outra coisa, e não menos importante, é poder manipular um grupo de arquivos de uma só vez, tá certo? Legal? Muito bom. Continuando aqui, quando eu mostro para vocês aqui, ó, o fato de diminuir o tamanho do arquivo reduz o tempo com que ele é transferido pela rede, né? Com o tempo que ele será transferido pela rede. No caso de enviar um arquivo compactado por e-mail, tá? Quando eu falo aqui por e-mail, vamos pensar também na nuvem, enfim, tá? Em algum servidor aí que seja um OneDrive ou um Google Drive, enfim. Podemos realizar a compactação de arquivos quando precisamos liberar espaço em disco. Realizar o backup, também conhecido como cópia de segurança, não é isso? Cópia de segurança muito grande ou enviar arquivos para amigos. Os compactadores também têm a função contrária de descompactar. Para utilizar os arquivos compactados, é necessário descompactá-los. Enfim, quando eu falo isso, né, mais ou menos o que está nesse slide aí, ele fala o seguinte, né, eu vivo nas videoaulas comentando sobre a minha filha, né? Então imaginem quantas fotos eu tenho dela, fora as que eu recebo dela, né, da minha mulher. Então imaginem, é foto pra caramba, não é? O que eu posso fazer? Eu posso ter essas fotos no meu computador, como eu posso ter elas em backup. Inclusive celulares, Android ou, ou que use o iOS, né? Enfim, você tem já os backups, as cópias de segurança naturalmente, não é verdade? Já subindo em uma nuvem, mas você pode fazer isso de forma manual. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar as fotos da minha filha, por exemplo, sei lá, setembro de 2020, eu crio lá todas as fotos que eu tenho de setembro dela, eu vou lá, coloco elas numa pasta, ou não necessariamente nem preciso fazer isso, e eu compacto todas essas fotos. Aí eu crio lá um arquivo, setembro de 2020. Eu vou lá, pego as fotos de outubro de 2020 e faço a mesma coisa. Ou eu viajei para Maceió, eu pego as fotos da minha filha em Maceió, compacto elas e deixo em um só arquivo. Eu posso fazer todo esse processo. Reparem que o tempo inteiro eu uso o termo compactadores de arquivo, não é verdade? Os compactadores de arquivo é esse processo de compactar. Mas sempre, não só na informática, como na vida, tudo que existe um processo de ida, existe um processo de volta, não é? Então, quando eu uso o termo compactadores de arquivo, vocês têm que ter em mente o quê? Compactadores e descompactadores de arquivo. Porque, por exemplo, eu vou mandar um e-mail para o meu amigo. Então, eu vou mandar um e-mail para o meu amigo que se chama Ivan. E aí eu vou compactar arquivos e mandar para o Ivan. Vamos imaginar que está ou em uma extensão .zip ou numa extensão .rar, né? Tanto faz, enfim. O Ivan recebeu, tá certo? Ele não vai utilizar um simples visualizador de imagens. Ele vai precisar ter um software que faça esse processo de compactação e descompactação. Por quê? Eu compactei e mandei para ele. Ele, ao receber, o que ele tem que fazer? Ele tem que baixar esse arquivo, seja ele de um servidor de e-mail, seja ele de um servidor na nuvem, enfim. Ele vai baixar esse arquivo. Quando ele baixar esse arquivo, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é descompactar. Ele descompacta esse arquivo, descompactou esses arquivos. Então vamos imaginar que aqueles 5 arquivos que eu compactei virou um arquivo só, eu mandei esse arquivo só. Ele, ao receber esse um arquivo só
né, o Ivan vai descompactar esses arquivos. Então esse um arquivo só vai voltar a ser 5 arquivos. Vamos ver se você está bom de memória. O que eram esses 5 arquivos? Eram 4 fotos e um currículo. Então, automaticamente, quando ele descompacta, ele passa a poder visualizar esses 5 arquivos normalmente, que aí, clicando nas fotos, vai abrir no software que ele tem instalado sobre visualizador que tem a visualização de imagens. E no caso do currículo, vamos imaginar que eu fiz no Word, ele tem do Word e automaticamente vai abrir lá. Simples assim. Tudo bem? Legal. Aí, aqui, eu trouxe essa imagem para vocês, né, para simbolizar alguns aspectos. Quando a gente fala, né, dos termos principais de compactação, nós temos esse cara aqui, que é o que nós chamamos de pasta compartilhada. Então, pode existir no seu concurso alguma pergunta que tenha a imagem referente, né? Então, essa imagem é o que traduz a pasta compartilhada. Esse aqui foi quando eu comentei com vocês que foi um grande marco no mundo da compactação e descompactação de arquivo e que mudou muito o conceito, porque até então a gente tinha o conceito de ARG, né? Que é o WinZip. Opa! O WinZip. E nós temos também, que aqui, quando eu dei o exemplo dos 5 livros, colocar ele numa mochila, eu roubei mais ou menos a ideia do WinRAR, que coloca 3, no ícone dele, ele coloca 3 livros amarrados por um cinto, né? Mostrando esse conceito. Então aqui, ó, eu tenho o arquivo WinRAR, tá certo? E dentro dele eu tenho uma pasta que possui todos esses arquivos, tá certo? Esse é o conceito claro. Quando eu coloco todos esses arquivos nesse cara aqui, eu estou compactando. Quando eu pego esse cara aqui e descompacto, né, volto para esse caso aqui, eu estou descompactando. Para terminar esse assunto de compactação de arquivo, eu trouxe para vocês esse link aqui. Nesse link, se a gente ir na internet aqui, a gente tem o seguinte, a gente tem os principais compactadores de arquivo. Olha que legal. Então aqui, ó, todos esses programas aqui, eles são utilizados para compactador ou descompactadores, ó. Então nós temos o WinRAR versão 5.31, tá certo? Nós temos aqui o Isarc, que é outro. Nós temos o PZip, tá? Nós temos o 7-Zip, ou como nós, como bons brasileiros, podemos falar o 7, né? O 7-Zip aí, tá? Nós temos todos esses caras aqui. Todos esses programas, vocês vão perceber que a grande maioria, né, quase todos que vão aparecer no seu programa, no seu site que você gosta de fazer downloads aí, vocês vão perceber que eles são gratuitos com algumas exceções. Então, normalmente um compactador de arquivo é um software bem leve, né? Até porque seria irônico falar que um compactador de arquivo seria pesado, né? Algo que você usa para diminuir espaço e ganhar memória. Ser pesado seria um tanto quanto esquisito esse conceito, não é verdade? Bacana. Voltando aqui para a nossa apresentação, o nosso segundo assunto dessa videoaula é trabalhar com chat, tá certo? Então, chat é um termo da língua inglesa que se pode traduzir como bate-papo, uma conversa. Apesar de o conceito ser estrangeiro, é bastante utilizado no nosso idioma para fazer referência a uma ferramenta. É mais ou menos assim, da mesma forma que o e-mail, quando a gente usa o termo e-mail, já é algo meio que aportuguesado, né? De tanto usar, o chat é a mesma coisa. Tanto que o certo em inglês é falar chat, né? Mas é normal você falar chat, né? Ele meio é uma palavra que se aportuguesou. Até que inclusive eu estou fazendo o meu doutorado, quando você está fazendo a tese, você pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, quando o termo está em outro idioma, você tem que colocar ele em itálico, né? Mas termos já como e-mail, site, chat, já são termos já considerados, já foram apadrinhados pela língua materna, né? Então ele entra bem nessa linha. Então você pode se comunicar em tempo real na internet. Até eu coloquei aqui uns exemplos, né? Ontem à noite estive até às 3 da manhã ou às 3 da madrugada num chat.
o futebol, o jogador, sei lá, vamos pensar, o Gabriel Jesus participará num chat e irá responder as perguntas dos adeptos, dos torcedores. Conheci a minha namorada em um chat, né? Ou seja, hoje em dia é normal a gente utilizar esse serviço. É legal só enfatizar uma coisa que, quando nós trabalhamos com comunicações, uma comunicação ela sempre pode ser síncrona ou assíncrona, ou seja, temporal ou atemporal. Quando eu participo de um fórum, por exemplo, eu lanço um fórum sobre vamos aprender informática para concursos. E aí eu vou usar esse fórum para pessoas responderem e comentarem sobre isso. Um fórum, ele não tem... Até pode acontecer em alguns casos específicos, mas ele é atemporal. Eu posso abrir um fórum e deixar ele lá uma semana aberto, e o que acontece? Vai ter pessoa que vai entrar segunda-feira, vai ter pessoa que vai entrar na terça, aí eu vou dar uma resposta na terça à tarde. Ou seja, não é uma coisa em tempo real. Diferentemente do chat. Quando eu estou trabalhando com chat, eu estou naquele momento, naquela hora, conversando com aquela ou aquelas pessoas, tá? Aí ele é totalmente temporal, ele é em tempo real, tá certo? Muito bem. Aqui, né, por norma, a noção de chat é usada para fazer alusão à troca de mensagens escritas de forma instantânea, tá certo? Com o passar do tempo, foram surgindo softwares específicos para isso. Quem não lembra do ICQ, não é verdade? Talvez o ICQ, você que está me assistindo, nem todos conhecem. Agora, o MSN, por exemplo, lembra a febre que era o MSN? E aquelas frases, trechos de músicas que a gente colocava, não é? Eram serviços, na verdade, eles não, quero deixar claro, eles eram serviços de mensagens instantâneas. Hoje, até, como tudo evolui, como tudo tem tendências, na minha época de adolescência aí, ou fim dos anos 90, começo dos anos 2000, os chats tinham muita força. Hoje, com a rede social, eles perderam força, porque na rede social você consegue conversar com a pessoa que você quer, né? No chat, qual que era o conceito do chat? Vou até entrar um para mostrar aqui, mas você entra numa sala que você não sabe quem vai estar nela e seja o que Deus quiser, você vai conhecer as pessoas. Diferentemente do que acontece no WhatsApp, no Facebook, você vai conversar com pessoas que você já conhece. Ou se você está tentando conhecer, mas você sabe quem está lá. Quando você entra num chat, é como se você chegasse numa festa, numa balada, e você não conhece ninguém. É mais ou menos essa a diferença, né? Então aqui eu falo, vamos ver alguns exemplos. Eu vou mostrar para vocês, aqui usando a nossa internet, a grande maioria dos portais oferecem serviço de chat. Quando eu utilizava bastante, o que eu mais usava era o do UOL, né? Então, quando eu vou aqui no site da UOL, eu clico aqui ó, em bate-papo, ele mostra para mim as categorias que eu tenho de bate-papo. Eu tenho bate-papo que é sobre amizades, sobre idades, sobre sexo, sobre cidades e regiões, né? Na minha época era muito normal a gente utilizar esses cidades e regiões. Eu sou de Guarulhos, a gente entrava lá em Grande São Paulo, Guarulhos. Vamos matar a saudade, vamos ver como é que tá isso aqui. Cidades e regiões, vamos lá. São Paulo. Ele vai abrir para mim aqui as cidades, né? Por letra, eu coloco o G. Vamos ver aqui, ó, Guarulhos. Guarulhos tá, sala 1, sala 2. Vamos ver, sala 1, tem 32 pessoas. Olha só, eu acabei de entrar no bate-papo. Aqui, ó, no canto direito, eu vou ter as pessoas que estão online, tá certo? E aqui eu vou ter o pedaço que eu tenho. Então, por exemplo, eu quero mandar a mensagem, o duro são os nicks, né? Eu quero mandar a mensagem para, sei lá, H25, né? Então eu seleciono essa pessoa e aí eu venho, eu coloco o apelido que eu quero com cor. Então vamos lá, por exemplo, apelido verde. Vou colocar a corzinha verde, vou escrever aqui, ó, o vídeo. E vou apertar entrar, aí eu tenho que escrever esse CAPTCHA que tá aqui, que é 59K8. Entrar, tá? Aí ele já fala, olá, esse é o bate-papo da UOL. Que tal fazendo um passeio virtual e conhecendo essas novidades? Olha só, como tudo se ganha dinheiro na informática, né? Aí vem o anúncio e assim vai, tá certo? Com isso, eu mostro para vocês os conceitos
de compactadores e descompactadores de arquivo e os conceitos de bate-papo, os conceitos de chat. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!